Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Sim, professor. Ok. Tá, a gente vai continuar aqui a nossa parte de sistemas lineares. A gente está quase no fizinho aí. Essa parte que envolve matrizes e sistemas lineares. A gente viu um método, até então, para resolver sistema, que ele é chamado de método da eliminação de Gauss, ou a gente conhece por outros nomes também como escalonamento, né? Que é uma forma de a gente transformar o sistema original em um sistema equivalente, e a partir disso a gente vai resolver o sistema que fica mais fácil para ter a solução. Hoje tivemos mais um método que também é bastante conhecido. Ele é chamado como regra de Cramer. Ele precisa da utilização de determinantes, né, para resolver o sistema. Então aqui a gente tem o seguinte, tem um sistema, né, n por n, vai me dar aqui, são n equações. E são n incógnitas ou variáveis aí que a gente precisa determinar, certo? Uma coisa que a gente viu ainda na parte de matrizes é que uma matriz ela é dita não singular quando o determinante dela é diferente de zero, né? Isso vale especialmente quando a gente está falando de sistemas lineares, porque em geral, né, a gente está vendo aqui sistemas, mas de uma forma bem diferente, uma forma matricial. A gente pega, né, todos os termos, as equações, e transforma ele em uma coisa assim, né, que é o nosso AX igual a B. Né? Aqui está envolvido basicamente matrizes. Nós temos a matriz A de coeficientes das equações, o nosso vetor X é o nosso vetor solução que a gente está procurando, aí depende quantas dimensões ou quantas componentes esse vetor vai ter, e o nosso também vetor B ou matriz coluna aqui são os termos isolados lá, independente dos sistemas do sistema, né, no caso, que aí fornece solução ou não para aquele sistema. Então, para isso, a gente precisa resolver, claro, né, o sistema. E uma das formas que a gente viu é quando a gente utiliza a matriz inversa. Na última aula que eu mandei para vocês, a gente viu uma forma de calcular essa matriz inversa, certo? De tal forma que, por definição, né, o que a gente tem? Que, dada a matriz A de ordem n por n, se chamar aqui de A na menos 1, também n por n é inversa de A, então a gente vai ter o seguinte resultado, que o produto de A na menos 1 vezes A, aqui vale a comutatividade, porque as matrizes são quadradas, então aqui é A vezes A na menos 1, esse cara aqui é igual a identidade de ordem N, né? E com isso, com essa identidade, a gente consegue determinar a solução de um sistema de uma forma bem direta, visto que é como se estivesse trabalhando aqui com valores, mas, de modo geral, não são qualquer valores, são matrizes, né, os elementos do conjunto. Porque, só bora abrir um parênteses aqui rapidinho, a gente sabe que a gente está acostumado já a resolver equações lineares, né, equações de grau 1, digamos assim, né, de primeiro grau, da forma AX igual a B, certo? Então, essa equação aqui, ela vai ter solução se somente se o x é da forma B sobre A para A diferente de zero. Isso aqui, de modo, a gente sabe que é válido para números reais, né, para escalares e para constantes. Só que a gente for olhar aqui, a questão matricial é uma coisa bem semelhante, né? Nós temos aqui que A
vezes x é igual a b. Só que no caso aqui eu saio de trabalhar com escalares, com valores, e trabalho agora com matrizes, né? Então tem que ter uma ideia um pouco diferente aí. A ideia que a gente tem, né? No caso aqui é só uma noção, colocar, sei lá, eu vou fazer aqui como eu posso dizer, idealizar aqui algo, né? Como fosse uma ideia, que é o seguinte, que se ax é igual a b, isso aqui implica que x é b sobre a, certo? Mas, de certa forma, essa questão aqui, ela não existe, né? Essa operação aí de dividir matrizes é uma operação que não é definida para a gente, não é usualmente definida. Então, não faz sentido, isso aqui estaria, né? Na verdade, estaria não, está errado para a gente. Para resolver esse problema e ter uma ideia de como resolver o sistema linear utilizando essa mesma, né, fazendo aqui uma analogia com os números reais, a gente passa a utilizar a matriz inversa, né? Porque aí sim, como eu tive aqui em cima, quando eu tenho a matriz inversa, faz sentido eu utilizar, fazer o produto delas, que vai chegar numa coisa dessa forma aqui para mim, né? Porque pode ter o seguinte, né? AX igual a B. Se eu multiplicar pela inversa dela, vai dar a inversa de A vezes A, X, a inversa de A vezes B. Um detalhe aqui é o cuidado na hora de multiplicar, né? Se eu estou multiplicando pela esquerda, tanto no lado direito da equação como no lado esquerdo, também tem que multiplicar pela esquerda. Para ver quem está entrando aqui. E a gente viu que esse produto aqui ele vai dar a identidade, vezes x. Aqui é um produto de uma matriz com um vetor, ou uma matriz coluna, não vou mexer, vai ser uma constante. E a identidade vezes o vetor x é a própria identidade, né? Esse cara aqui, ele se comporta como uma unidade para a gente na matriz. Então, aqui vai dar a identidade, o produto, e que vai dar 1 na menos 1 vezes b, certo? Então, essa aqui é a ideia de a gente ter a matriz aí como a inversa, né? Uma das formas de a gente conseguir utilizar, né, e resolver o sistema. Ok. Só que agora, onde é que entra o determinante nessa história? A gente viu também que, já que eu preciso da matriz inversa, existe uma forma de calcular. Essa matriz inversa, né, uma das formas de calcular é dado o seguinte, 1 sobre o determinante da matriz original A, vezes a matriz adjunta da matriz A, certo? Que, no caso, é a matriz transporta de cofatores da matriz original A. E detalhe, se essa expressão aqui é uma constante, né, visto que o determinante é um valor, significa que só vai ter sentido para a gente, se somente se, o determinante da matriz tem que ser diferente de zero, né? Fazer sentido. Para poder existir essa inversa da matriz A. Então, voltando aqui para a nossa definição, o que a gente vai ter, né? Como eu falei, está aqui o sistema AX igual a B, eu vou colocar na forma matricial, porque, visto que eu preciso da matriz inversa, uma condição que é necessária é que o determinante dessa matriz A seja diferente de zero, certo? E a partir disso eu consigo resolver o sistema utilizando esse método como fosse um método mais direto, digamos assim, um pouco diferente da eliminação de Gauss, que eu faço lá uma equivalência entre sistemas, né? Eu transformo um sistema original em um sistema equivalente e resolvo, né, de uma forma mais prática, digamos assim. Então, aqui na regra de Kramer, o que a gente vai fazer? Né? Visto que existe a condição necessária para que haja a matriz inversa, então também encaixa nessa regra de Kramer a solução de que é necessário que o determinante da matriz A de coeficiente seja diferente de zero. Então, por definição, tem o seguinte. Então, vamos considerar um sistema linear, né, de n equações e n variáveis, né, n incógnitas, tal que o determinante da matriz de coeficientes da matriz A ela é diferente de zero. Sempre. Isto é, então, a matriz de coeficientes do sistema tem determinante diferente de zero. Então, nesse caso aqui, eu já deixei um exemplo para vocês, aqui, a gente vai conseguir resolver o sistema utilizando essa regra de Kramer aí, ou via forma de Kramer, alguma coisa assim, também pode aparecer no RIPS.
Então, essa é uma condição necessária. Então, toda vez que eu tenho um sistema linear, eu vou retirar daqui a minha matriz de coeficientes. Isso já estou visando utilizar a regra de Kramer. Então, aqui seria 1, menos 3, 2, menos 2, 8, menos 1, 4, menos 6 e 5. Essa aqui é a nossa matriz A de coeficientes. O vetor x é um vetor de 3 dimensões, né? Que é a solução do sistema. Então, vai ter x1, x2, x3. E o bzinho, né? Que é o nosso termo dependente aí, é 11, menos 15, 29. Ok? Então, com resolver o sistema, né? E, inclusive, não apenas para a regra de Kramer, essa questão da condição do determinante diferente de zero, ela também vale para qualquer método que a gente for resolver utilizando aí um método direto ou interativo para resolver um sistema linear. Então, por exemplo, você tem lá um sistema qualquer, com N equações, N variáveis, pode ser 4x4, 5x5, né? Qualquer um desses. Você pode, antes mesmo de iniciar o processo de resolver o sistema, verificar se vai ter solução de fato. E uma delas é se o determinante dessa matriz for diferente de zero, de coeficientes. Se ela for igual a zero, aí tem que ser um cuidado, né? Se vai ter ou não solução, se vai ser única ou não. Então, continuando aqui, eu tenho a matriz A, né, de coeficientes, eu já retirei ela. Eu calculo o determinante, no caso aqui 3x3, aí fica a critério de quem está fazendo. Pode usar cofatores, pode usar a regra de Sarri aí para resolver, se for 3x3. Ainda tem outra regra que chama regra de Laplace, também calcula o determinante de matriz quadrada. E a gente calcula, de fato, deu diferente de zero. E cada uma das soluções desse sistema, como é que vai ser dado, né? Como é que vai ser dado cada componente? A gente viu que faz sentido a gente dividir pela matriz, mas entre aspas, né? Na verdade, não divide pela matriz, divide pelo um valor que representa a matriz. E o determinante, né, a gente pode dizer, né, por definição, é um valor que representa aquela matriz, né, naquele específico conjunto que a gente vai ver mais para frente, que é chamado de espaço vetorial. Então, aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa matriz A tem que ser diferente de zero, o determinante, né? Então, aqui o determinante de A diferente de zero, de fato, é muito necessário porque toda e qualquer componente da solução do sistema, ela vai ser dada como quem? O determinante da matriz, no caso aqui, x1, vai ser o determinante da matriz tal que eu vou substituir a linha pelo vetor solução, ou no caso o vetor independente lá, na verdade, é a coluna, dividido pelo determinante da matriz A. E essa razão aqui, né, são dois números, né, determinante de cima e determinante de baixo, só vai ter sentido para a gente se o determinante for diferente de zero, certo? Então, como está colocado aqui, cada uma das componentes, então, x2 aqui vai ser o determinante da matriz A, quando eu substituo, né, a coluna matriz A pelo vetor B, né, de termo independente, dividido aqui pelo determinante da matriz A original. E assim vai. Se eu tiver um sistema aqui com N variável, então xn vai ser o determinante da matriz A quando eu substituo aquela coluna específica pelo vetor B de valores independentes, então aqui está um xn, dividido pelo determinante da matriz original A. Então, essa aqui é a forma de calcular a solução do sistema linear. Então, aqui eu montei as matrizes. Então, originalmente lá, deixa eu só escrever aqui a matriz A, ela vai ser aqui, né? Se eu voltar aqui, escrever tá bem aqui. Essa aqui é a minha matriz A. Deixa eu colocar ela aqui. Essa. Pronto. Coloquei aqui a matriz A original, que é a de coeficiente do sistema. E a partir de então, eu consigo fazer o processo, né? Substituir cada uma dessas colunas pelo vetor B. E isso vai me dar uma matriz também de ordem 3x3, que vai representar aquela variável. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Então, vou ter A
x1 é quando eu pegar a primeira coluna, que representa aqui por x1, x2, x3, e substituir ela pelo vetor lá de valores isolados, né, independentes, que no caso aqui é 11, menos 15, 29. E os demais valores eu vou repetir, então aqui menos 3, 8, menos 6, 2, 1 e 5. Então aqui a gente fecha a primeira matriz. Então, de fato, o que acontece? Eu vou ter aqui, né, a matriz A. Em cada uma delas da matriz, eu vou substituir a minha coluna, que vai estar ali no lugar da minha variável x1. Aqui seria o nosso x2 e aqui é o nosso x3, certo? E cada uma delas eu vou calcular o determinante. Nesse caso aqui, o determinante pode ser igual a zero? Pode, né? Porque no caso da razão, se o numerador for igual a zero, né, isso não tem problema, visto desde que o denominador for diferente de zero para ter solução do sistema. Então, fazendo essas contas aqui, então eu calculei o primeiro determinante, que no caso aqui eu preciso de quê? Né? x1 é o determinante de A x1, né, dividido pelo determinante da matriz A. Aqui eu calculei, deu menos 48, determinante dessa matriz, substituindo lá a primeira coluna. E os demais aqui, deixa eu ver, fiz a conta, é menos 24. E o determinante da matriz A, eu também calculei, deu menos 24, certo? Depois eu passei para o x2, então a componente x2 do sistema, a solução é o determinante de A x2 dividido pelo determinante da matriz A. Nesse caso aqui, vai dar 24 dividido para menos 24. E a terceira componente, no caso meu x3, ele será o determinante da matriz A x3 dividido pelo determinante da matriz A. Aqui nesse caso deu menos 7,2 por menos 24, né? Que é o determinante da matriz A. Então aqui, ó, já no finalzinho, coloquei já os valores. Então o nosso x1 é igual a 2, o nosso x2 é igual a menos 1, e o nosso x3 ele é igual a 3. Então, de fato, o nosso vetor solução de 3 componentes vai ser dado como 2, menos 1 e 3, certo? Então, o que a gente viu até então, né? Fazer um resumão aqui para finalizar a parte de matrizes e sistemas lineares, né? Aí depois, na próxima aula, a gente vai entrar na parte de espaços vetoriais. Inicialmente, a gente falou sobre sistemas lineares, então eu já iniciei com sistemas lineares. Eu fiz uma abordagem falando sobre o método da dimensão de Gauss, que a gente já conhece, que também, como falei, nosso ensino básico, a gente estuda como o processo de escalonamento ou eliminação. Após isso, a gente iniciou aí sim, em paralelo, na questão das matrizes, né? Principalmente as principais operações, ainda mais lembrando nisso, as propriedades, né? E também as questões de algumas matrizes especiais. A gente viu as principais operações, aí no caso aqui a gente falou sobre igualdade, no caso em relação à ordem, a adição entre matrizes, depois a multiplicação para não escalar, depois a multiplicação entre matrizes em si, né? Que tem que ter um certo cuidado, não é tão usual como a gente conhece. A matriz inversa, que é importante tanto na parte de resolver sistemas lineares também, como a gente vai ver depois a questão de trabalhar com espaços de matrizes.
Depois disso, a gente viu uma forma de calcular a determinante. Existe a definição própria de calcular a determinante, que ela é por permutações, né? Muitas vezes a gente pergunta, né, de onde vem o determinante e como é que a gente calcula, né? Um método geral, digamos assim, para calcular qualquer determinante de matriz quadrada. O método geral é utilizado permutações, né? A gente não chegou a entrar aqui nessa parte. Mas existem alguns que são, na verdade, oriundos dessa parte de permutações. Uma delas é utilizando o método com os cofatores de matrizes. É que entra algumas propriedades das matrizes, que é, primeiro, se a matriz ela é uma matriz 1 por 1, tem um elemento, o determinante é o próprio elemento da matriz. Nesse caso, o determinante, como eu falei também ainda há pouco, para a gente, ele é uma medida que vai representar aquela matriz, né, em algum espaço. Em alguns problemas, o determinante, muitas vezes, ele representa para a gente um valor que representa melhor aquela matriz, em algum caso, algum problema físico ou matemático, digamos assim. Para isso existe o determinante, assim como existem outras medidas. Existe o sinal da matriz, existe outros parâmetros também que são utilizados aí. A gente viu como é que define os cofatores de uma matriz por meio dos menores e viu que é possível calcular o determinante da matriz utilizando apenas uma das linhas ou uma das colunas de uma matriz. Isso facilita muito quando a gente tem matrizes grandes, porém são matrizes que a gente pode avaliar que são matrizes especiais, digamos assim. Muitas vezes, uma linha pode ter vários zeros, ou pode ter uma coluna só de números iguais. Isso também facilita muito na parte de calcular determinante de matriz, utilizando aí cofatores, certo? E depois entrou algumas propriedades, matriz transposta, como eu falei, também é uma definição bastante utilizada, que a gente vai ver que é importante depois na parte de espaços vetoriais. E como a gente calcular também a inversa da matriz. A gente viu, né, com a definição, o que é a inversa, só que também tem que ter um método para encontrar essa inversa. Um deles é essa aqui, né, utilizando o adjunto da matriz A, que no caso é a transporta das cofatores, dividido pelo determinante da matriz original, certo? Essa aqui é uma forma de calcular a inversa. Além disso, a gente viu que é um exemplo, né? Mas a gente pode muito bem utilizar outros métodos para resolver esse problema da matriz inversa, visto que quando a gente vai avançar o estudo, vocês vão ver que é muito importante saber, pelo menos, como obter matrizes inversas que resolvem praticamente sistemas lineares. A gente sabe que o intuito, em geral, de matrizes, quando a gente trabalha com matrizes, que para finalizar essa parte, a gente resolver sistemas lineares, né? AX igual a B, certo? Porque isso aqui, para a gente, né, matematicamente, representa muitos fenômenos, né, físicos aí, problemas matemáticos e físicos que podem ser representados por matrizes, né? Você tem aqui uma matriz A de coeficientes, uma variável para a gente que não sabe o que é, e igualando um valor constante aí. Isso aqui pode ser representado como a atuação de uma força em um certo ponto, né, que gera uma tal resultante. Isso aqui é apenas uma aplicação aí que a gente pode ver com sistemas lineares, que existem infinitos problemas resolvendo sistemas lineares, não só na parte também da engenharia, mas, por exemplo, um problema interessante é a parte quando a gente vai fazer transformações, também a gente vai mais na frente, é aquela questão, não sei se algum de vocês já percebeu, já parou para pesquisar, né, ou analisar, como é que os movimentos de objetos eles são feitos, né, de forma tridimensional ou bidimensional, utilizando aplicativos, utilizando computador, um sistema, algo assim, né? E isso basicamente é feito por transformações utilizando matrizes, né? Por que a gente faz, né? A gente pega para fazer aqui, vou abrir um parênteses, né? Não é a nossa área, mas é interessante ver uma aplicação disso aí. Imagina que eu vou ter o seguinte, que eu vou ter uma região, um sólido, espera que fique bom aqui, um sólido qualquer. E a partir desse cara aqui, né, ele está
para a gente visualizar isso, né, a gente está no sistema tridimensional, né, que é o nosso sistema usual. É melhor para enxergar. Pronto. E cada pontinho desse sólido, que aqui está representado por esse, ele é mapeado em um ponto, né? Como está no R3, a gente viu lá no início do assunto em vetores, que cada ponto do R3 tem 3 coordenadas, x1, x2, x3. Esse cara aqui ele pode ser muito bem modificado. Isso aqui é muito visto, como eu falei, na parte de manipulação de imagens. Por exemplo, você quer rotacionar esse sólido, né? Ou no sentido do eixo X, ou do eixo Y, ou do eixo Z, né? Então, várias formas você pode modificar esse sólido. Mas como é que é feito isso, pelo menos na sua essência? Na sua essência, são matrizes, né, que envolvem aí, pegam esse sólido, mapeia ele, né? Cada pontinho dele é dado por um vetor. A gente pode construir, né, uma matriz com vetores. Um exemplo bem simples é só pegar 3 pontos, quaisquer aqui no sólido, né? Isso tem 3 pontos, né? Cada ponto desse tem 3 coordenadas, eu consigo montar uma matriz, né? Porque eu vou ter que 3 coordenadas em cada linha vai ser um vetor. Vou ter o x1, o x2, o x3, a primeira linha aqui. Digamos, vou passar para a minha segunda. y1, y2, y3, depois o Z1, Z2, Z3. Ó, aqui eu já montei uma matriz 3x3. Isso apenas observando aqui o sólido, peguei, montei cada pontinho do sólido, no caso eu peguei só 3, né? Eu montei uma matriz, só que eu quero o seguinte, eu quero que essa matriz ela faça uma rotação em torno do eixo X, digamos. Vou ter que pegar esse ponto e fazer uma transformação dele, né? Para fazer a transformação, basicamente é isso aqui, ó. É você pegar ela, no caso, eu quero saber quem vai ser o novo ponto, e igualar onde você quer encontrar esse ponto, né? Onde vai estar o futuro dele, digamos assim. É uma forma de a gente também trabalhar sistema linear. Então, só esse parêntese grande aí, né, em relação à aplicação do sistema linear, como eu vi, que é de fundamental importância você resolver sistemas, né? Por isso que a gente vai falar um pouco de matrizes, para ter uma ideia, né, como é que a gente pode resolver sistema linear utilizando sistema de matrizes. E depois a gente vai estar na parte de espaços vetoriais, né, para fechar aí sim os tópicos que envolvem tanto vetores como matrizes. Que a gente lá vai ver que, na verdade, tudo é matrizes, tudo é vetores. Tanto matrizes de ordem, qualquer ordem, como também esses pontinhos que estão no espaço, no plano, para a gente são vetores que estão dentro de um conjunto chamado de espaço vetorial. Depois a gente viu, né, como resolver sistemas. E, além disso, também a questão das operações com matrizes, né? Então, basicamente, a gente fechou essa parte aqui. E para iniciar o nosso tópico, a gente está iniciando o nosso tópico 3, né? Tá no tópico 2, tópico 3, que é espaços vetoriais. Antes mesmo de iniciar o conteúdo, né? Eu vou iniciar a semana que vem, mas só para ter uma ideia, espaço vetoriais o nome já fala, né? Que é espaço de vetores. É conjuntos, né? Esse cara aqui são conjuntos, que os elementos são chamados de vetores. O detalhe é o seguinte, que vetores aqui, ele não está restrito apenas àquele vetor que a gente conhece lá no nosso primeiro capítulo, que pode ter, né, várias coordenadas. Vai muito além disso. Uma matriz para a gente também vai ser um vetor. Porque por isso que a gente fez toda essa no capítulo 2, no tópico 2, essa questão aí das matrizes, porque a gente vai precisar, né, fazer operações com elementos, né, esses conjuntos, que a gente tem que ver, né, que são operações usuais até então, né, a multiplicação por escalar, a soma de dois elementos, que no caso são vetores aí. Então, tudo isso foi, na verdade, uma base para a gente entrar, de fato, talvez seja o principal capítulo da disciplina, que é espaços vetoriais. A gente viu, por exemplo, aqui, ó, lá no nosso primeiro tópico, no tópico 1, que dado um vetor, eu posso fazer alfa vezes u, né? Esse cara aqui, o alfa é um escalar, vai ser usualmente dado como alfa vezes x1 até alfa xn, né?
independente de quantos componentes tem esse vetor. Mas também a gente viu, no nosso segundo tópico, aí, que a gente pode fazer alfa vezes uma matriz, né? E o que acontece alfa vezes a matriz? Isso aqui, por definição, que é a nossa operação usual, é alfa vezes cada elemento da matriz aí, né? Então, se for uma matriz n por n, matriz quadrada, digamos assim, o alfa vai multiplicar aí cada elemento da matriz e assim obter também aqui a matriz alfa vezes A. Então, a ideia, perceba que, apesar de ter dimensões diferentes, a ideia é a mesma, né? Você multiplicar o escalar por cada componente do vetor, a mesma coisa com matrizes. Então, o espaço vetoriais que a gente vai iniciar, nada mais é do que isso, você trabalhar com conjuntos, né, de elementos que são chamados de vetores, mas não significa que, de fato, são vetores que a gente conhece do R2, do R3, são elementos que atendem a certas propriedades, né? E essas propriedades têm muito a ver com as operações que são envolvidas aí. Tudo isso é só para dar um embasamento, para depois, de fato, né, na verdade, é para justificar muitos resultados que são utilizados, né, na parte da álgebra aí, e também em aplicações. Como eu falei anteriormente, no nosso tópico 2, uma coisa que a gente falou bastante que é resolver sistemas lineares, né? Porque é aqui que está a questão das aplicações de modo geral. Só que para resolver sistemas lineares, né, existe por trás todo um embasamento matemático, de fato, que é o espaço vetorial. Porque daqui a pouco a gente vai ver, né, com mais detalhes, que aqui, ó, está envolvido matrizes, né? Matriz A, o vetor B, o vetor X, que também são matrizes, mas eles fazem parte de um conjunto maior, que de fato são chamados de espaços vetoriais. Esse conjunto maior, no caso aí das matrizes, chamado de espaço de matrizes. Enquanto que, se eu tivesse aqui, ó, trabalhando com vetor, também poderia fazer a mesma coisa, só que qual seria o espaço de vetores que pertencem ao plano ou pertence ao R3, ao R4, assim por diante. Mas, muito além disso, né? Eu acho que também vocês devem estar vendo a parte de cálculo. Em cálculo, vocês devem estar vendo a parte de integração, de derivada, né? E essas operações, né, que são feitas, são chamadas de operadores, também fazem parte de um grupo, né, de um conjunto, que pode ser também considerado um espaço vetorial. Só também abrir um parênteses grande aqui, só a parte introdutória do conteúdo, que é o seguinte, lá em cálculo, você viu que a derivada, vou deixar dessa forma aqui, a derivada de f em relação à sua variável x, esse cara aqui me dá uma função de x, certo? Mas perceba o seguinte, que quando eu faço isso, deixa eu só ajeitar aqui. Ó, olha para essa expressão aqui e olha para o nosso sistema linear, ax igual a b, certo? Se a gente for analisar, são coisas que estão, de certa forma, estão ligadas, né? Aqui, o nosso A faz o papel do operador. O nosso X faz o papel da nossa função. E o nosso B é a nossa função f grande aqui, ó. Então, aqui, se a gente for olhar, também pode chamar que é D, F, igual a um F grande, F maiúsculo. Isso aqui, para a gente, é um sistema, né? Pode ser linear ou não, mas a gente está olhando aqui como se fosse um sistema linear, e de fato, né, tem o D, que é a derivada, que é o nosso operador, que no caso aqui é a matriz A, nosso X, que é a nossa variável, a nossa função aqui, e a nossa F, né, que é o vetorzinho B, também está representado aqui, ó, certo? Então, muitas vezes, assuntos que aparentemente não parecem que estão ligados entre si, né, na verdade faz todo sentido quando a gente consegue ver a parte mais matemática que está envolvida por trás. Que quando você faz uma operação, você está envolvendo ali elementos que fazem parte de algum lugar, né? Você não está pegando aleatoriamente, eu peguei aqui, tipo, a derivada e a função, ou então a matriz e o vetor x. Eles não são coisas isoladas que existem aí, digamos assim, na matemática. Eles fazem parte de um conjunto, né? Um conjunto maior, para fazer sentido aquela operação.
É aquela famosa brincadeira que a gente... Brincadeira não, né? Que a gente faz no nosso ensino básico lá, nossas primeiras as séries iniciais. A gente não pode fazer operações com bananas e maçãs, né? Não a priori é impossível você somar banana com maçã, não vai dar um resultado, né? Não vai estar o mesmo conjunto, ou seja, vai existir um conjunto só com os elementos, no caso aqui só com as bananas, um conjunto só com as maçãs, e você somar esses caras aqui nem sempre, né, vai dar algo maior, mas não vai dar um conjunto só, não vai dar um elemento que vai estar nos dois conjuntos simultaneamente, certo? Então, quando a gente faz isso, né, quando a gente vai entrar no nosso próximo tópico, que é espaços vetoriais, a gente vai ver que a gente vai poder fazer operações com elementos de espaço diferentes, mas que, no modo geral, vão cair na mesma coisa aqui, ó. Certo? Por exemplo, aqui, né, ainda não, falando sobre matrizes, a gente tem um conjunto, que é o conjunto das matrizes, certo? E tem um conjunto, digamos, menor, que ele está aqui, que é o conjunto de vetores. Porque um vetor, né, ele é uma matriz coluna, né? Se eu colocar assim, ó. Então, se aqui são duas matrizes, esse vetor V, ele pertence a esse espaço aqui, ou esse conjunto, que a gente vai ver. Mas para pertencer a esse conjunto, então aí sim faz sentido eu fazer operação com eles e resolver coisas como sistemas lineares, ou ainda calcular derivadas de funções aí, ou integrais, se você chegar na parte de integrais ainda. Mas a gente faz essa ideia. Então, ou seja, basicamente a gente finalizou o nosso capítulo, nosso tópico 2, que fala de sistemas lineares e matrizes. Foi para dar uma base para vocês e relembrar também, né? Porque é um conteúdo que a gente já viu, de certo modo, no nosso ensino básico, no nosso ensino médio, né? E aqui a gente só fez dar uma relembrada, né? Operações e propriedades, para poder entrar aí sim no principal capítulo aí, que é tópico, que é o tópico 3, que é espaços vetoriais. Que é você pegar tudo isso que você já viu até agora e ver que faz sentido fazer operações com eles, né? Não simplesmente estar pegando coisas isoladas aí, pegar um número, multiplicar por um vetor, vai dar um vetor, mas não significa que isso está isolado. Alguma coisa está ligando eles para fazer sentido a operação envolvida aí, certo? Eu acho que hoje era só isso, foi bem curtinho, para finalizar o nosso capítulo, praticamente finalizar o nosso tópico 2 e dar o passo inicial aí para o tópico 3. Vocês têm alguma pergunta aí em relação a isso ou qualquer outra coisa? O senhor já vai começar o tópico 3 hoje, professor? Ou não? Vai encerrar a aula agora? Não, tópico 3, eu só fiz iniciar aí, né, as ideias iniciais, o que vai ser, na verdade, como eu falei, o nosso tópico 2 foi uma base para a gente realmente entrar no tópico 3, que a gente vai ligar o tópico 1 e o tópico 2, vai falar de modo geral, que de fato é o tópico mais desafiador para você, né, para a gente, porque ele é um conteúdo que de fato vocês não viram basicamente nada no ensino anterior da disciplina de vocês. Então, basicamente eu fechei. Eu acho que tem um detalhe que eu vou observar no tópico 2, que eu vou gravar uma aula para vocês, mas semana que vem é certo que começa já o tópico 3. Hoje só fiz dar uma introdução aí, o que a gente vai estudar nesse tópico 3, que é espaços vetoriais. Ok, professor, entendi. Obrigado. Certo? Certo. Se não tiverem perguntas, algo assim, tá tudo certo. A gente vai finalizar por aqui. Até a nossa próxima aula.